A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos contar a história da ambição de Abimeleque, que está no livro de Juízes, capítulo 8, versículo 31 a seguir. Venha comigo, criançada! Vamos conhecer um pouquinho de Abimeleque, que era filho ilegítimo de Gideão. Você sabe que ilegítimo quer dizer que não estava dentro do casamento de Gideão, pois Abimeleque, ele nutria a rejeição imposta por toda a família de seu pai e de seus 70 irmãos. Que família grande! Abimeleque, ele foi criado longe do seu pai, mas acompanhava de longe a sua projeção no meio do povo que queria colocá-lo como rei de Israel. Abimeleque se tornou ambicioso e quando seu pai morreu, ele requereu pela força ocupar o lugar que julgava seu por direito. Ele não se deteve diante dos impedimentos e conseguiu chegar onde ele queria. No entanto, para conseguir a sua vitória, ele teve que eliminar todos os seus concorrentes. Nesse caso, os concorrentes eram seus irmãos, mas ele nem se importou. Ele utilizou de todos os recursos para obter o que desejava. Ele então foi um fruto de uma relação proibida, não abençoada por Deus. Sabe por quê? Deus abençoa a família. Sofreu várias consequências das atitudes erradas do seu pai. Ele foi rejeitado e em seu coração se desenvolveu uma semente da inveja, a semente da rebeldia e da ambição sem medida. Ele tornou-se uma pessoa fria, uma pessoa mesquinha. Por isso ele foi considerado, de acordo com a parábola narrada por Jotão, seu irmão mais moço, o único sobrevivente da chacina contra a vida de seus irmãos, como um espinheiro. Vamos entender um pouquinho dessa história? Vem comigo! Depois da morte do pai de Abimeleque, Gideão, todo o povo ele ficou sem liderança, então começou a se prostituir e a praticar idolatria. Dos 70 filhos de Gideão, nenhum, exceto Abimeleque, o filho ilegítimo, recebeu o poder de ser rei. Coitado de Abimeleque. Ele foi criado longe da família de seu pai e por isso ele se sentia excluído, mas julgava-se o direito de lutar pela posição que foi dada pelo seu pai, na marra. Ele sabia que ele não teria apoio para colocar em prática o seu plano de ascensão ao poder, senão em Siquém, onde morava a família da sua mãe. Então assim ele procurou fazer uma aliança com esse povo. Em seu discurso, Abimeleque ressaltou ao povo de Siquém que melhor seria ele no poder do que os 70 filhos do seu pai. Ele fez apelo aos laços de sangue que os unia e lembrou que enquanto Gideão estivesse no poder, nenhuma expressão tivera, mas que agora, com ele na liderança, isso poderia ser mudado. Essa eloquência ele sensibilizou e decidiu todo o povo apoiar Abimeleque. Ele precisava de recursos, então conseguiu financiamento junto ao povo, que lhe deu 70 peças de pratas, e esses valores eram provenientes de consagrações aos deuses pagãos, mas isso não importava a Abimeleque. Você já imaginou? Ele cometeu uma idolatria muito grande e Deus não gosta de idolatria, ele detesta. Abimeleque se tornou um homem sem o menor crespo. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa pelo poder. E Deus não agrada disso. Você sabia disso? Com os recursos provenientes das doações,
Abimeleque ele contratou homens fortes, sanguinários, que participaram de uma chacina, que mataram, eliminou de uma só vez seus 69 irmãos. Ou seja, ele eliminou toda a concorrência familiar. Só não percebeu que um irmão, Jotão, havia escapado e fugido. E após esse lamentável episódio, o povo de Siquém o elegeu rei. Jotão subiu ao monte Gerizim, lugar onde foram proclamadas bênçãos sobre Israel. De lá de cima, amaldiçoou Siquém e Abimeleque. Clamou ao povo que lhe desse ouvido a respeito do que iria dizer. Ele usou uma parábola que dizia o seguinte: certa vez, as árvores resolveram escolher um rei. Reuniram-se para um dia escolhida. Perguntaram à oliveira se ela queria ser a escolhida. Porém, ela estava tão ocupada produzindo azeite tão usado por Deus pelos homens. Não tinha tempo, Aí eles então foram perguntar à figueira: Figueira, a senhora gostaria de se tornar a rainha? Mas essa também não quis, porque estava ocupada produzindo seus frutos. Então foram até a videira. Ó, videira, você gostaria de se tornar também a rainha? Ela estava tão ocupada, mas tão ocupada na produção do vinho, que não tinha tempo. E finalmente, todas as árvores se voltaram para o espinheiro e perguntaram se ele queria ser o rei. E o espinheiro respondeu: olha, sim, eu gostaria, mas tenho condição. Se você for rei, eu vou convidar todas as árvores para se refugiarem debaixo da minha sombra. Porém, se assim não fizer, eu vou lançar fogo sobre todos os cedros do Líbano. Entenderam? E assim acabou a história. Mas a verdade é que Jotão ele estava transmitindo uma mensagem para o próprio Abimeleque. Jotão queria transmitir também ao povo que a árvore se conhece pelo fruto. Uma árvore boa produz frutos bons, porém o que não espera de uma árvore como o espinheiro? Certamente só espinhos, Certamente também que cedo ou tarde os ferimentos causados por seus espinhos seriam notórios, não é isso? Com esse recurso, ele queria levar o povo a pensar, a refletir sobre a pessoa de Abimeleque. Se ele foi capaz de matar todos os irmãos de forma tão hedionda, o que não faria com eles quando não fossem mais úteis, Já pensou? E quanto aos frutos do seu meio-irmão? Não era boa coisa, não. Lembrou de tudo que fizeram a Gideão e ao povo, e ao quantos ingratos estava sendo alinhado a um homem sem noção, sem Deus, sem o Espírito Santo, levando apenas em conta os laços de parentesco de Siquém. Lembrou-lhe de que essa aliança dessa natureza certamente traria resultado desastroso para todas as partes. Dito isso, Jotão fugiu para Beer, temendo as investidas de Abimeleque. Passado
3 anos, Deus permitiu que parasse sobre o povo o espírito de divisão. Logo começaram a surgir levantes contra o governo de Abimeleque. Gaal conquistou a simpatia do povo de Siquém e começou a lançar uma campanha em seu favor, a fim de substituir Abimeleque no poder. A notícia dessa história chegou até Abimeleque, deixando ele com muita raiva. Ele pegou seus homens e partiu em direção à cidade de Siquém, cercando. O povo temeroso refugiou nas fortificações do templo pagão, e então Abimeleque subiu até os montes, trouxe galhos secos e colocou ao redor da fortificação e ateou fogo. Todos morreram. Saindo de Siquém, Abimeleque e seus homens cercaram um vilarejo próximo, Tebes, e procederam de forma semelhante, pois também lá havia rebeldes. O povo também se refugiou nas fortificações do templo, tal como fizeram anteriormente, e Abimeleque se preparava para atear fogo, quando uma mulher de uma das torres lançou sobre ele um amor, ou seja, uma pedra, e ele teve seu crânio, a sua cabeça quebrada. Porém, ele ficou ferido. Ele não perdeu a consciência. Envergonhado da situação, ele pediu a um de seus soldados para atravessar-lhe uma espada no peito, para que não dissesse que ele foi morto pelas mãos de uma mulher. E assim se cumpre a justiça de Deus, pela morte dos filhos de Gideão. Os culpados foram consumidos pela própria violência que havia em seus corações. Deus, Ele ama cada um de nós. E cada um tem o seu lugar. Cada um com o seu talento. Outros sabem cantar, louvar a Deus. Outros sabem pregar. Outros sabem visitar. Outros sabem orar mais, né? Tem um dom de intercessão. Então temos certeza e consciência que Deus colocou cada um no seu lugar. E no momento certo, se você tiver um lugar mais alto, Deus vai te colocar neste lugar. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus nessa terra. Então não adianta a gente fazer as coisas na violência, na marra, porque Deus requer de nós. Então fique no seu coraçãozinho, né? Obedeça papai, obedeça mamãe, seja muito estudioso na escola, obedeça as ordens e aonde quer que você esteja, que o Espírito Santo de Deus possa estar na sua vida. Amém? Beijinhos 1000 para você, criança que curtiu a nossa história. Deixa um like e se inscreva em nosso canal. A sua irmã em Cristo, evangelista de criança, Silveni de Almeida, agradece e lhe deseja muita paz. Amém!